Recebe Shalom, graça e paz. Mais um sábado nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus e ouvir o Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu não posso começar hoje essa live sem agradecer a Deus pelo agir dele sobre a minha vida. Muitos sabem, fiquei internado alguns dias devido ao Covid e graças a Deus estou em casa, me recuperando, me cuidando. E o interessante é que Deus, ele mobilizou muitas pessoas para orarem por mim. E eu não posso começar então essa live sem agradecer ao Deus Todo-Poderoso por cuidar de mim, pela sua graça sobre a minha vida, e também de agradecer a cada um que orou por mim, que intercedeu por mim, que subiu ao monte, que passou uma madrugada em oração, que tirou algum momento do seu dia, da sua vida para orar em prol da minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua oração, pela sua intercessão e por tudo que você aí fez por mim, em nome de Yeshua. Amém? Nós vamos começar com um louvor e nós vamos para a palavra, uma palavra que Deus encheu meu coração com ela, e eu creio que Deus vai falar contigo de uma forma profunda e de uma forma muito clara. Você vai entender hoje o porquê que Deus te levantou na terra. Presta atenção. Você vai entender o porquê Deus te levantou na terra. Amém? Pega a palavra, já deixa a sua Bíblia aberta aí, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos orar? Que bom que nós estamos aqui. Estou feliz. Eu ouvi um pregador falar uma coisa que eu achei muito linda. Ele disse que a única coisa que ele sabe fazer é servir a igreja. Então, quando ele prega, ele serve a igreja. E é isso que eu tenho dentro de mim. Cada vez que eu prego, eu sirvo vocês com o melhor daquilo que Deus tem para este momento. Que você receba tudo que Deus tem para você hoje. Vamos orar? Os meus mistérios, como ninguém revelou, vou enxugar as tuas lágrimas, como ninguém revelou. Aleluia. Falo contigo nas horas amadas. É, falo contigo sobre o teu amor. É verdade. Falo contigo nas horas angústias. Meu Deus. É verdade. Deus Todo-Poderoso. Grandioso és tu. O Senhor é o Deus que se compadece dos seus santos. O Senhor é o Deus que olha para a terra e intervém no momento das necessidades daqueles que creem em ti. Mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio às situações difíceis da vida, o Senhor é Deus. Obrigado, meu Deus. E queremos neste momento te pedir a inspiração divina do Espírito Santo. Queremos pedir a manifestação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo em nós. Queremos realmente ouvir a sua voz em nome de Yeshua. Queremos realmente que os nossos ouvidos sejam abertos para ti, que o nosso entendimento seja tocado pelo Senhor. Queremos ser tomados pela tua presença. Queremos, meu Deus, te pedir, tira tudo aquilo que é bloqueio, adversidade contrária à tua palavra. Tira tudo aquilo que é bloqueio
que é impedimento para nós ouvirmos a Ti. Fala conosco, Deus. Nós viemos Te ouvir nessa tarde. Nós paramos a nossa vida por Tua causa, para poder ouvir a Tua voz, para ouvir os Teus preceitos, a Tua direção, aquilo que vai mudar a nossa história. Então, Deus Todo-Poderoso, eu Te peço hoje, fala mais uma vez, expressa a Sua vontade, determina o Teu querer, e nós faremos, em nome de Yeshua. Oh, glória a Deus! Também pegou Teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou Teu Deus, eu Te ouvi, eu Te visitei. Também pelo Teu nome Deus, lá no meio isso é verdade. no meu lugar secreto. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Acho que eu nunca preguei isso. Nunca. Essa passagem eu nunca preguei até hoje. Mas eu fui abrir a Bíblia ontem pedindo algo para Deus. Deus até me deu uma palavra no hospital que devo pregar semana que vem. Ela está pronta. Lá no hospital eu deixei ela montada. Incrível isso. Mas hoje nós vamos em relação àquilo que Deus colocou no meu coração ontem para ministrar hoje. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Eu vou ler de novo, porque aqui tem um mistério, um segredo para mim e para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deixa eu te fazer entender o contexto da época. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a primeira carta do apóstolo Paulo. Paulo escreve uma primeira carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja que Paulo cultivou durante 18 meses. Durante 1 ano e meio, Paulo, quando inaugura esta igreja, ele fica lá ensinando, doutrinando essa igreja. Então Paulo vai doutrinar, vai ensinar, vai cuidar, vai pastorear a igreja de Corinto durante 18 meses. Ele sai, ele ouve alguns burburinhos de falsos mestres que aparecem nessa igreja. Já falei disso até uma live anterior. E agora o apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto. E o interessante é que quando ele escreve esta carta para a igreja de Corinto, em Éfeso, explode uma oposição a seus ensinamentos. Porque pessoas começam a se levantar contra aquilo que o apóstolo estava ensinando. Ressurreição de Yeshua, o tempo vindouro da Nova Jerusalém, falando sobre anjos. Porque o povo era idólatra. Tanto Éfeso quanto em Corinto, o povo era idólatra.
Corinto era uma cidade, para você ter ideia, que era a capital da Acaia, um centro comercial fervoroso. Fora esse lugar ser um lugar de grande comércio, Corinto era uma cidade de muita cultura grega, muitos filósofos. E o interessante é que também a religião dos falsos deuses se propagava continuamente. Para você ter ideia, lá existia um templo, que era o templo da deusa Afrodite, que as mulheres se prostituíam como adoração a ela naquele lugar, como também em Éfeso. Então, quando eu olho para o contexto da cidade de Corinto, que agora está passando por uma dificuldade essa igreja, devido ao ambiente que ela está inserida, devido ao lugar que ela está, ela precisa acreditar na voz que vem por parte do apóstolo, que é o homem de Deus naquela época. Paulo, então, ele escreve a segunda carta agora à igreja de Corinto, no mais ou menos no período do outono do ano 56 depois de Cristo. Porque a intenção de Paulo é ir até Corinto. Mas primeiro ele precisa ir para a Macedônia. E da Macedônia ele escreve essa segunda carta. O interessante da segunda carta do apóstolo Paulo é que Paulo, nesta carta, ele vai abrir o seu coração. Ele quer mostrar o que ele está sentindo. Paulo quer mostrar o que ele está vivendo. A preocupação do apóstolo Paulo é rasgar o seu coração para a igreja de Corinto. Porque uma carta anterior que se perdeu no decorrer da história é uma carta pesada, uma carta dura contra a igreja de Corinto. Uma carta opositora. Mas agora o apóstolo Paulo, depois de passar por tantas situações na vida dele na Ásia, agora ele quer rasgar o coração para essa igreja entender quem é Deus. O apóstolo Paulo, então, ele quer rasgar o seu coração e mostrar claramente quais são os seus sentimentos. Ele quer mostrar a fonte da relação entre ele e essa igreja, e entre ele e o Todo-Poderoso. Então o apóstolo Paulo tem essa preocupação nessa carta, de mostrar os seus sentimentos, o seu coração, o seu interior, o seu âmago, como que está a sua alma para essa igreja. E ele começa a carta assim, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Já sabemos que Corinto é capital da Acaia na época. Uma cidade, Corinto ficava no sul da Grécia. Mas quando eu olho o versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a saudar a igreja. Paulo escreve uma carta como sendo o destinatário, a igreja de Corinto, e ele sendo o remetente. E Paulo agora escreve e sauda esta igreja dizendo: graça e paz a vocês, da parte aí de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 3 começa com uma coisa muito interessante. Por quê, pastor?
Porque quando eu olho o versículo 3, eu percebo quanto Paulo, ele tem o costume de praticar uma oração judaica, que era normal para ele, para Pedro, para os apóstolos. Qual? Normalmente quando um judeu ele vai começar a orar, ele vai dizer Baruch Abba, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. E aí, dependendo do que ele está falando, ele complementa essa oração. Paulo já começa a dizer Baruch atah Adonai. O que ele está dizendo? Bendito seja Deus. O apóstolo Paulo, antes de falar qualquer coisa com a igreja, ele começa a dizer que Deus, ele é bendito. Ele começa a dizer que Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, o Eterno, o Inigualável, o Incomparável, o Compassivo, o Clemente, esse Deus, ele é bendito. E eu quero que você entenda o porquê que ele começa a expressar, antes de falar o que ele vai falar, ele começa a dizer que esse Deus, ele é bendito. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse Deus, ele é bom. Bendito és tu, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. Sabe o que ele está falando? Deus é a fonte de toda a bondade que existe na terra. Por isso que ele está dizendo, bendito seja o Deus de nosso, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, presta atenção, esse Deus, ele é bendito, ele é a fonte de toda a bondade que existe na minha vida e na sua vida. Independente dos acontecimentos, esse Deus é a fonte de toda a bondade. Ele, quando ele começa a expressar, quando ele começa a dizer Baruch atah Adonai, quando ele começa a dizer bendito seja Deus, ele está dizendo, eu acredito que Deus é bom. Eu acredito que Deus me ama, independente das situações, independente dos problemas, independente dos acontecimentos, independente das dificuldades, independente das tribulações. Eu creio que Deus, ele é bom e que ele me ama. E eu o reconheço como meu Deus que é eterno para sempre. Aleluia. Baruch Hashem. Paulo é claro. Paulo expressa muito bem isso. Paulo coloca isso em evidência nas suas palavras. E então ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Grife isso, em nome de Jesus, grife isso na sua Bíblia. Pai das misericórdias. Quando eu falo que Deus, nem vou falar eu, o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo diz Pai das misericórdias, ele está dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que governa o universo, este Pai é a fonte de toda a misericórdia. Por isso que Paulo começa a dizer, Pai das misericórdias. Ele é a fonte de toda a misericórdia que existe sobre a humanidade. Esse Pai é a fonte de toda a misericórdia que existe sobre a humanidade. E aí eu vou estudar sobre misericórdia. E a palavra misericórdia é interessante. Eu quero que você pegue isso, entenda isso.
A palavra misericórdia significa ter compaixão. Eu falei para você pegar Bíblia, caneta e papel hoje. Eu te disse isso. Misericórdia significa ter compaixão pela dor, pela aflição, pelo infortúnio da outra pessoa. Mas não é só eu ter compaixão pela dor dela. Não é ver uma pessoa sofrendo e só ter compaixão. Misericórdia significa que eu tenho compaixão ao ver uma pessoa sofrendo e ainda por cima, eu tenho o desejo de aliviar esse sofrimento. Eu tenho o desejo de aliviar o sofrimento do próximo. Você entendeu o que é misericórdia? Eu vejo a dor de alguém, eu vejo o sofrimento de alguém, eu vejo o infortúnio de alguém, e isso me dói tanto que me leva a querer que ela não sofra mais. O meu desejo é aliviar esse sofrimento que ela está passando. É para isso que você foi chamado. Eu e você fomos chamados para ter misericórdia das pessoas. A igreja foi levantada para ter misericórdia. Você foi levantado para ter misericórdia de mim. Eu fui levantado para ter misericórdia de você. E quando nós vemos o sofrimento um do outro, tem que vir um desejo no nosso ser, tem que vir um desejo na nossa alma de aliviar o sofrimento do outro. Você entende isso? Isso é misericórdia. Mas olha que interessante. Quando eu pego a palavra misericórdia, eu vou para o hebraico. E eu vou para o hebraico. A palavra misericórdia no hebraico é Raham. Raham. Raham é misericórdia. Só que olha que interessante. Eu fui estudar e achei uma coisa linda. A palavra Raham, fora significar misericórdia, significa útero. Raham significa misericórdia, mas também significa útero. E aí, Deus falou comigo assim: Marco, misericórdia é você ter compaixão de alguém pela dor, sofrimento, aflição, infortúnio, e querer aliviar a carga daquela pessoa, aliviar o sofrimento que ela está tendo. Mas Marco, para que serve um útero? Eu fiquei pensando, para que serve o útero? E então o Espírito Santo disse: o útero serve para carregar uma vida. O útero, ele serve para carregar uma vida. Então quando eu pego a palavra Raham no hebraico e eu falo, eu tenho misericórdia, eu estou dizendo que dentro de mim, eu tenho a possibilidade de carregar uma vida que está sofrendo e ajudá-la a aliviar esse peso. Você entendeu isso? Nós temos o poder de carregar dentro do nosso ser uma pessoa que está sofrendo e ajudar a aliviar esse sofrimento dela. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele fala que o Abba,
que Hashem é o Pai das misericórdias. Esse Pai, no meio da aflição, da dor, do infortúnio, do sofrimento, Ele me carrega para aliviar o peso, o sofrimento que eu estou tendo. E Ele usa pessoas como você, como nós, para isso acontecer. E por que Deus, presta atenção, por que Deus permite então eu sofrer? Por que Deus permite eu passar por situações difíceis, complicadas, por dores, medos, aflições, infortúnios, tribulações? Por que Deus permite isso acontecer? Para que eu e você venha experimentar o consolo e a misericórdia dele sobre a nossa vida. Ele permite algumas coisas acontecer na minha vida e na sua vida, para que pessoas sejam levantadas como instrumentos de consolo sobre nós. Ou Ele mesmo vem e ministra, vem e arranca esse sofrimento. Porque Ele quer que eu e você tenha experiência com Ele. Tenha uma experiência de misericórdia, de ver que Ele olha para mim, olha para você e não quer que nós soframos, e Ele quer aliviar esse sofrimento. Que Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele vem com uma compaixão dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele quer que nós tenhamos experiências com Ele. E aí quando o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, ele continua: e Deus de toda consolação. Eu preciso entender o que é consolar. Esse Deus é um Deus de consolo. A palavra consolação significa exortação. E há um erro na igreja, que quando nós falamos exortação, a primeira coisa que vem à nossa mente é correção. E entenda, quando eu falo de consolo e de exortação, eu não estou falando de correção. Quando eu falo de consolo e de exortação, eu estou falando de encorajamento, de ânimo. Esse Deus é o Deus que anima. Esse Deus é o Deus que encoraja. Esse Deus é o Deus que levanta pessoas para me encorajar a continuar, a prosseguir, a caminhar, a não parar, a não desistir, a não olhar para trás, mas fazer como Abraão, seguir rumo à terra prometida. Esse Deus de consolo é um Deus que se preocupa em confortar a minha vida. E a palavra confortar significa estar junto para nos fortalecer. Você acredita nisso? Então Deus, o Todo-Poderoso, Ele vem com a sua misericórdia, que é aquilo que faz eu olhar para a dor do outro e querer, desejar aliviar o sofrimento da outra pessoa. Ele vem e me diz: não continua, não para, está difícil, mas vai dar certo, está difícil, mas prossegue, está difícil, mas continua. E aí ele diz: não se preocupa, nós estamos juntos e eu te fortaleço. Essa é a experiência que Deus quer dar para cada um de nós. Eu vivi isso por esses dias. Eu estava no domingo triste, abatido, pessoas falando comigo, e de repente eu comecei a ouvir louvores
Eu parei, sentei na cama, lá na maca, lá na cama do hospital, e eles estavam na janela, do lado de fora, louvando. E isso começou a me animar, começou a me fortalecer. E aí Deus disse: eu estou aqui. Deus disse: eu estou aqui. E tudo que eu precisava ouvir, em cada louvor, eu ouvi. E aí eu percebi e entendi que é misericórdia. Entendi. Yeshua entrando, sentando do meu lado, me abraçando e dizendo: isso aqui vai passar. Isso vai passar. Eu te fortaleço. Como é bom nós vemos pessoas orando por nós. Pessoas que se preocupam conosco. E aí, olha o que Paulo escreve no versículo de número 4. Eu vou ler o 3 e o 4 para você entender realmente o que Deus quer falar com você agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas